A miocardite é uma doença inflamatória no coração, mais especificamente no miocárdio, que pode acometer qualquer pessoa, inclusive crianças. Essa doença geralmente decorre de uma complicação de um processo infeccioso, sobretudo por vírus, que ao atacar as células do coração, gera uma resposta inflamatória imediata do sistema imunológico. Na maioria dos casos, o paciente não precisa de internação. Um estudo conduzido por pesquisadores americanos apontou que pacientes com Covid-19 tiveram quase 16 vezes mais risco de miocardite em comparação com pessoas que não foram infectadas pelo novo coronavírus. A análise considerou o período de janeiro de 2019 a maio de 2021. E esse é o assunto direto ao ponto desta sexta-feira. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Para explicar o que é a doença, quais são os sintomas e o tratamento para casos leves e graves, eu converso com a Andréa Biolo, médica-chefe do Serviço de Cardiologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, para a gente começar, eu queria que tu explicasse o que é a miocardite e como uma pessoa pode vir a desconfiar que tem, quais são os sintomas, se existe alguma doença prévia também que tenha que ficar de olho, como é que funciona esse primeiro diagnóstico mesmo. Bom, então assim, a miocardite, ela, na verdade, ela é uma inflamação que acontece no músculo do coração, o miocárdio, né? E essa inflamação, ela pode acontecer por vários motivos, alguns como resultado de uma infecção e alguns que não têm relação com infecção, que são outras agressões do sistema imune, né? Podem ser imunológicas ou podem ser até resultado de agressão de alguma substância que a pessoa tenha tido contato. Uhum. E quais são esses sintomas que vão... A miocardite, ela é uma doença que ela tem uma apresentação clínica que é bastante variável, sabe? Então, às vezes, o diagnóstico ele pode ser um pouco desafiador. O sintoma mais comum é a dor torácica, a dor no peito. Ela acontece em quase 90% dos casos de miocardite. E outras manifestações que pode ter também são febre, às vezes falta de ar, e depois aí outras menos comuns, né? Palpitação, até desmaio, podem fazer parte das manifestações. Mas as mais comuns são essas, são a dor no peito, a febre e a falta de ar. Essa dor no peito seria uma dor parecida com uma parada cardíaca? Como é que tem algo semelhante que a gente possa ter assim de referência? É algum lugar específico? É um aperto? Como é que ela funciona? Ela é um pouco diferente da dor que costuma ser associada ao infarto, as doenças coronarianas, que a gente chama, assim, as doenças isquêmicas, mas ela não é muito fácil de caracterizar, né? Ela pode, assim como a dor do infarto, começar abruptamente, ela pode, em geral, assim, é anterior, né? No tórax anterior, assim, no peito mesmo, aqui na frente do osso, do externo, ou mais lateral. Mas ela pode irradiar, que a gente chama, né? Ir para outros lugares também. Tu falou que ela pode estar associada a infecções. Por que isso acontece? Como é que essa infecção ela pode gerar uma miocardite? Ela, assim, muitas vezes, né, acho que cerca de 80% das vezes, as pessoas que têm miocardite, elas têm o que a gente chama de pródromos. Quer dizer, alguns dias antes, elas tiveram alguma infecção, tipo um resfriado, sintomas respiratórios, ou até gastrointestinais, assim, uma gastroenterite. Isso precede o quadro da miocardite. E o que acontece? Essas infecções normalmente são virais, né? E esses vírus, de alguma forma, eles acabam atacando as células do miocárdio.
E isso, assim, vírus bem comuns, né? Os vírus respiratórios, como Coxsackie, influenza, e mais recentemente, né, que ganhou destaque, o próprio Covid, né? Pode ter como uma das manifestações a miocardite. Uhum. Tu é chefe do serviço de cardiologia do hospital, certo? Isso, do hospital de clínicas. Uhum. Agora na pandemia, tu percebeu algum mais ocorrências assim, pela associação do coronavírus? Como é que tem percebido esse cenário assim, nos últimos meses? Então, como nós tivemos diversos, né, muitos casos de Covid na instituição, e pudemos acompanhar também vários casos de miocardite associadas ao Covid. Felizmente, a maior parte dos casos são quadros leves, né? E como nas outras miocardites, assim, a maioria dos casos tem uma resolução que a gente chama espontânea, assim, né? Sem sequelas. Mas pode ter alguns casos, e nós vimos no Covid isso, alguns casos que a gente chama de miocardite fulminante, que aí tem um acometimento, assim, mais grave do coração, com disfunção, e às vezes até com choque, né? Choque cardiogênico, que a gente chama, que o coração não consegue mais exercer a sua função de bomba. Então, nós vimos todos essa variedade de casos, né? Tanto pelo Covid, como por outros vírus, como a gente via antes, mas nesse período a gente teve, então, esses casos em maior número associados ao Covid, porque o número de pacientes com Covid era muito grande, né? Sim. E, Andréia, tem algum grupo mais sujeito a ter miocardite? Por exemplo, jovens, idosos, mulheres, homens? Tem algum dado que leve a isso? Sabe que a miocardite ela acaba cometendo um pouco mais os homens, são 2/3 em geral, e a idade mais prevalente, assim, que a gente mais vê é a terceira, quarta década, né? Em mulheres até em torno de 35 anos desculpa, eu falei mulheres, né? Mulheres pelos 45 anos e nos homens pelos 35 anos, assim, mas é a terceira, quarta década o mais comum e um pouco mais em homens do que mulheres. E essa doença, ela, né, além dessas outras doenças que tu falou que levam a miocardite, ela está associada a hábitos de saúde, por exemplo? Não tem, assim, condições prévias, né, cardiológicas, em geral não tem, sabe? Em geral é realmente ou um agente infeccioso de outra parte do corpo, né, mas que acaba cometendo o coração, ou algumas situações não infecciosas. Às vezes, sim, quem tem algumas doenças autoimunes, sabe, a sarcoidose, às vezes até algumas doenças reumatológicas podem ter acometimento por miocardite. Hoje em dia temos alguns novos agentes usados na oncologia, quimioterápicos, e alguns deles podem causar essa toxicidade, causar miocardite, causar quadros de miocardite, e algumas vezes a gente não encontra uma causa. Realmente, algumas vezes é o chamado idiopático, né? Quando não tem nenhum agente, nenhum agressor, nenhuma causa identificada. E como que é feito esse tratamento? A partir do momento que o paciente ele é diagnosticado por um médico com miocardite, como é que é esse acompanhamento, esse procedimento? Bom, primeiro, até para te dizer, primeiro, né, diante da suspeita, tem alguns exames que são feitos para confirmar, e tem tanto exames, assim, gerais de inflamação, exames específicos que vão detectar o dano miocárdico, marcadores do sangue, né, como troponina, exames cardiológicos mesmo, como o eletro, o ecocardiograma, e em muitos casos a ressonância cardíaca é útil também para fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, a gente tem, assim, na maioria das vezes, o tratamento que a gente chama de tratamento de suporte, né? Quer dizer, trata aquilo que está acontecendo, do tipo, se o paciente desenvolve sintoma, trata-se a dor, trata-se alguma arritmia, trata-se a insuficiência cardíaca, se ele desenvolver.
Então, a maioria dos casos, o tratamento acaba sendo tratamento de suporte e, em algumas situações, se faz um tratamento imunossupressor, né? Que daí é a supressão daquele ataque imune que acontece ao coração. Mas não é na maioria dos casos que se faz esse tratamento. Ou são casos mais graves, ou casos em que tem uma doença específica que está causando aquele quadro de miocardite. Essas miocardites virais, né, que não são graves e que são a maioria dos casos, o tratamento que a gente chama é só de suporte mesmo. Uhum. Tu sabe estimar mais ou menos quantos por cento dos casos eles acabam necessitando de hospitalização? A porcentagem de hospitalização, a maioria das séries que a gente tem acaba sendo de casos de hospital, né? Porque, assim, muitos casos são avaliados pela dor, inclusive o diagnóstico ele vem aumentando, porque a gente tem hoje em dia mais possibilidades de fazer o diagnóstico, mais disponibilidade da própria ressonância, porque antigamente muito diagnóstico era feito só de forma invasiva com a biópsia miocárdica. Então, hoje a gente tem uma facilidade maior em relação ao diagnóstico, tá? Eu posso te dizer que, assim, olha, a maioria dos pacientes recupera a função e não fica com sequela. Tem uma recorrência que é de cerca de 1%, tá? E a maioria dos pacientes, acho que eu diria que 30%, 50% dos pacientes podem ser avaliados e liberados, porque eles não vão ter nenhuma repercussão maior no coração, né? Os outros que tenham alguma repercussão, aí tem que ficar internados. Entendi. E, Andréa, pra gente... Exatamente esse número, assim, de realmente quantos ficam internados, é um número que eu não tenho bem... Não, tranquilo, era só para ter uma noção, assim, se era mais recorrente ou menos mesmo. Andréa, pra gente concluir, falar um pouco sobre crianças, elas acabam desenvolvendo também miocardite, os sintomas são os mesmos que adultos, como é que funciona? Criança pode desenvolver também, parecido, assim, os mesmos agentes, né? Essa frequência é um pouco menos comum, até porque a gente tem aquele pico ali de idade onde a gente mais observa, né? Que são os adultos, terceira, quarta década mesmo. Mas, e as crianças também são menos expostas a esses outros agentes, né? Como as toxinas, os tratamentos, enfim, quimioterápicos. Então, o conjunto todo faz com que essa incidência seja menor, mas elas também podem desenvolver, né? Os mesmos insultos também podem causar e as manifestações acabam sendo parecidas. E elas respondem mais rápido ao tratamento? Também tem alguma diferença? A evolução é parecida também, né? Em alguns casos, essa resposta inflamatória, assim, sistêmica é até maior, né? Mas o curso da doença e a recuperação é parecida, às vezes até um pouco mais rápida. Por que é maior? O quê? A resposta isso. Sabe que a gente tem visto, assim, até o próprio Covid, a gente tem visto uma síndrome inflamatória sistêmica, assim. Talvez o sistema imunológico e toda a capacidade de reação do organismo seja maior. E como muitas vezes a miocardite, o que se discute é se ela é um resultado do próprio vírus ou da reação inflamatória à infecção, que acaba sendo danosa, né? Então, as pessoas jovens têm uma reação inflamatória mais exuberante e, às vezes, parte dessa reação inflamatória é que acaba causando a inflamação no coração também. Alguns países, como Estados Unidos e Israel, investigam se há associação da doença a vacinas. Isso acontece depois de notificações de miocardite e pericardite em adolescentes e jovens recém-vacinados, mas por enquanto essa relação é apenas uma coincidência. Na época da divulgação dos casos, em setembro, a Anvisa disse que reforçou a atenção na notificação de casos suspeitos e destacou que o risco de doenças cardíacas após a vacinação é baixo e raro. Ao direto ao ponto, a presidente da Associação Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, falou sobre o assunto.
Então, hoje a gente já tem bastante dados sobre isso. Então, o que se observou? Em Israel e nos Estados Unidos, relatos de casos de miocardite, com coincidência de aplicação de vacina alguns dias antes. É preciso lembrar que tudo que acontece após uma vacina é considerado um evento e não uma reação vacinal, pós-vacinal, é um evento que tem que ser notificado, e com as vacinas Covid, com a vigilância muito mais rigorosa que está acontecendo, é claro que a gente vai identificar mais coisas do que normalmente a gente identificaria. Mas o fato é que foram relatados casos, sim, o acompanhamento e a investigação vem sendo feita desde então. Tanto é que nenhum país suspendeu a vacinação de adolescente por causa disso, porque ainda consideram a vacina segura. Foi estabelecida a relação provável de causa. Todos os casos que aconteceram foram em adolescentes, adultos jovens e do sexo masculino, principalmente. Não aconteceram em mais velhos. Esses casos foram leves, com poucos sintomas e que regrediram sem problema nenhum. É preciso lembrar que a própria Covid causa miocardite e pericardite com um risco muito maior que a própria vacina. Então, a própria Covid, porque o que é a miocardite? É uma inflamação, um processo inflamatório do músculo ou da cápsula, né, do coração, que no caso seria a pericardite. E a gente tem que lembrar que a Covid é uma tempestade inflamatória. Então, é claro que a própria Covid causa mais miocardite do que esse nexo provável causal em relação às vacinas de mRNA, e também foram relatados poucos casos após a vacina da Janssen. E Flávia, falando de vacinação de jovens e também de crianças, a gente se espera que tenham efeitos adversos, no caso, semelhantes aos que os adultos, como dor de cabeça, aqueles sintomas mais leves, ou a gente também cuida, há uma tendência de ter efeitos colaterais diferentes após a vacinação? Se o licenciamento está sendo feito, a autorização pelas agências regulatórias e pela Organização Mundial da Saúde, é porque os dados foram apresentados e mostraram segurança. Senão elas não seriam nem aprovadas. Ou seja, evento adverso pode acontecer com qualquer vacina, não só Covid. Evento adverso raro e inesperado pode acontecer com qualquer vacina, na verdade pode acontecer até depois de você comer amendoim. Então, aliás, é mais frequente com amendoim do que com vacina. Então, a alergia, né, a anafilaxia, ou outras medicações. A causa mais frequente de anafilaxia é medicação no mundo. E as pessoas não ficam com esse medo todo. No entanto, se as vacinas estão sendo aprovadas, é porque elas demonstraram segurança. E vigilância de evento adverso tem que ser feito com qualquer vacina. O que temos até agora é esse perfil de segurança excelente, com uma resposta tão boa que é possível até diminuir a dose. E é normal, né? Crianças respondem melhor a vacinas do que as pessoas mais velhas. Então, o que tem que se fazer com a vacinação das crianças é a mesma coisa que a gente faz para qualquer outra faixa etária. Qualquer evento, sintoma inesperado, muito intenso, tem que ser notificado e deve ser investigado. Mas não há motivo para ter um medo maior do que a gente tem com outra vacina qualquer. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Ali Falencar. Até a próxima!